Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui rapidamente sobre inventário geral e como que a gente, de um inventário geral, consegue elaborar um balanço patrimonial. É claro que quando a gente pensa em contabilidade, pelo menos a mais moderna, o balanço patrimonial já é algo bem mais completo do que o inventário geral. Mas se a gente pensa numa contabilidade mais antiga, tá? Mais de controle propriamente de patrimônio, controle puramente, a gente remonta lá há muito tempo atrás, onde a gente tinha os inventários. E o que é um inventário? Né? Um inventário geral, ele evidencia, exibe o patrimônio de uma entidade em um determinado momento do tempo. Ou seja, ele nos mostra, né, nos evidencia todos os bens, todos os direitos e todas as obrigações que a gente tem com terceiros de uma entidade num dado momento do tempo. Se eu pedisse para vocês montar um inventário geral, por exemplo, do quarto de vocês, vocês facilmente conseguiriam fazer isso. Vocês iam me identificar o armário, a cama, o bidê, o espelho e assim por diante. E quando a gente pensa em empresas, quando a gente pede, monte um inventário para mim, isso geralmente tem uma certa facilidade. A gente consegue evidenciar o que a gente tem ou o que a gente não tem. Quando a gente parte para contabilidade moderna, que a gente tem a figura das demonstrações contábeis e especificamente aqui do nosso balanço patrimonial, a gente vai ver que tem algumas coisinhas um pouquinho diferentes que não apareceriam no inventário geral normal. Então, o nosso cabeçalho, por ser em um dado momento do tempo, ele precisa ter exatamente o momento em que ele foi elaborado. Porque o inventário, a gente pode entender o inventário como se fosse uma fotografia, correto? Eu tiro uma foto de um determinado momento, evidencio tudo que eu tenho ali naquele momento, e se eu tirar uma foto em um segundo momento, um ano depois, digamos assim, ele vai estar demonstrando algo diferente, certo? Então é por isso que o inventário, assim como o balanço patrimonial, ele é feito em determinado momento do tempo. Então, para a gente exemplificar aqui, digamos que lá no dia 14 de 8 de 2017, às 10h15, eu tinha 10 mil unidades de determinado produto na minha empresa. Às 10h20, ocorre uma entrega de novos produtos. Às 10h20, então, eu passo a ter 12 mil unidades. Vejam que no momento primeiro e no momento segundo, ocorreu uma situação onde meu patrimônio era de uma maneira e ele passou a ser outra, né? Se eu tirasse uma fotografia naquele primeiro momento, eu teria 10 mil unidades de um produto e no segundo momento, 12 mil unidades do produto. Mas qual que é o valor desse produto? Contabilmente, a gente está preocupado em monetizar, né? Em entender monetariamente como que esses produtos estão. Para a gente entender como que a gente transfere os nossos itens do inventário para o balanço patrimonial e com isso a gente ser capaz de montar um balanço patrimonial, a gente precisa primeiramente entender ali as diferenças entre o que é nosso ativo e o que é nosso passivo. Então, ativos são o conjunto de recursos controlados pela entidade na data do balanço que se espera algum tipo de benefício econômico futuro. E essa é uma característica muito importante, benefício econômico futuro. Por quê? Um carro quebrado, por exemplo, um estoque obsoleto, seria um ativo? Não, porque ele não vai mais me gerar nenhum benefício econômico futuro. E passivo é a relação do conjunto de obrigações já existentes para a entidade na data do balanço que são derivadas de eventos ocorridos no passado. Mais especificamente, passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Então percebam, né, que por que eu vou ter um passivo? Por que eu vou pedir um empréstimo? Porque eu espero que esse empréstimo me traga retorno no futuro, né, que os ativos que eu invista com esse recurso emprestado me gerem benefício econômico futuro. Então vejam que um balanço patrimonial ele não é um inventário, porém ele permite evidenciar bens e direitos e passivos como se fosse tal. Mas a gente tem algo muito específico no nosso balanço patrimonial que a gente chama de patrimônio líquido, que é o quê? A diferença entre o meu ativo e o meu passivo, que é
a parte, né, que diz respeito aos sócios. Que vejam, quando eu peço para vocês inventariar os bens ali do seu quarto, da sua casa, ninguém, né, vai pensar num patrimônio líquido. Quando eu peço para uma empresa evidenciar os bens, direitos e suas obrigações, dificilmente ele vai lembrar de evidenciar o seu patrimônio líquido. Mas esse patrimônio líquido é algo fundamental para a contabilidade, para a gente entender como que ela funciona, para entender aquilo que os sócios colocaram na entidade e depois se tornou lucros acumulados, reservas e assim por diante. Perfeito? Então, para vocês conseguirem elaborar do inventário o balanço patrimonial, vocês primeiramente precisam identificar os itens aqui que são ativos e passivos. Então, por exemplo, escrivaninhas marca-copa usadas nas atividades da empresa. A priori, isso é um ativo. Por quê? Porque vai gerar algum benefício econômico para a entidade no futuro. A gente vai utilizar essa escrivaninha. E ela é de propriedade da empresa, é utilizada na empresa. O segundo item ali, uma escrivaninha marca Cimo, usada nas atividades da empresa, comprada em setembro de 2015. Vejam, inventário geral é uma fotografia. E o balanço patrimonial também é como se fosse uma fotografia. Ele é feito em determinado momento do tempo, ele evidencia os bens, direitos e obrigações daquele determinado momento do tempo. Ok? A ideia aqui não é apresentar como é o balanço patrimonial, a sua estrutura e assim por diante, mas sim vocês compreenderem que sim, é possível montar do inventário um balanço patrimonial. É claro que aqueles pontos de interrogação ali que representam o patrimônio líquido, vocês não vão ser capazes de evidenciar completamente somente com o inventário. Por enquanto, como é uma parte introdutória, a gente vai entender esse patrimônio líquido como a simples diferença entre o ativo e o passivo. Ok? Então, nesse primeiro momento é isso que eu queria passar para vocês. Se tiverem alguma dúvida, por favor, não deixem de entrar em contato, que eu vou estar respondendo essas dúvidas e a gente vai trabalhando e desenvolvendo essa contabilidade ao longo do tempo. Perfeito? Então, muito obrigado, pessoal, e fico com vocês até uma próxima. Valeu? Abraço!